relacionamentos tóxicos e abusivos. Como eles iniciam, de como são. O que você acha que é um relacionamento abusivo e tóxico? Deixa aqui seu comentário que eu quero saber. E esse vídeo, claro, não é especificamente só para as mulheres, mas sim para todo mundo que sofre algum tipo de relacionamento abusivo ou tóxico. E principalmente para os homens que praticam esse tipo de relacionamento. O sadismo consiste em uma violência, exercício de poder sobre outra pessoa tomada como objeto. O primeiro ponto para a gente poder esclarecer, para entender essa frase de Freud, é sobre o sadismo e o masoquismo. Freud traz ainda a teoria essa relação do sadismo e masoquismo dentro de algo intrínseco dentro de nós. Então, sempre as pessoas vão ser sado ou maso. O sado é aquele que aplica a violência e o maso é aquele que recebe a violência. Então, quando a gente analisa esses dois pontos, a gente consegue ter uma percepção de que as pessoas elas podem ser compatíveis. A pessoa é sado e a outra é maso, ou seja, uma gosta de dar a violência, outra gosta de receber a violência. Quando a gente fala de violência, não estamos falando de violência dentro de casa, uma violência doméstica. Nós estamos falando da relação de receber prazer. Mas como assim, Renan? Por exemplo, se a gente pensar entre o ativo e o passivo, o sexo anal ele causa um desconforto. Então, se a gente pensar no fato do ativo receber o prazer e fazer do outro sentir a dor, e o passivo sentir o prazer em receber a dor. É nesse aspecto que ele diz do sado e do maso, em sentir o prazer. Então, a partir do momento que não existe um prazer, não existe essa relação de sado ou maso. Aí sim existe uma violência. Vamos falar de relacionamentos. No vídeo anterior, onde eu falei sobre o ciclo da violência, até toquei no ponto do encantamento, que é o primeiro passo do ciclo da violência. Quando a gente começa a se relacionar com uma outra pessoa, a gente entra dentro de uma bolha, de uma esfera íntima entre duas pessoas, tendo uma intimidade onde elas começam a se completar sexualmente, prazerosamente. Esse é o primeiro ponto da relação. Esse é um ponto onde todos nós entramos nessa bolha de relacionamento. Existe um risco muito grande. Por quê? Porque quando a gente está dentro dessa bolha, nós buscamos abusar e ser abusados. É uma relação, é um ciclo que é de todo ser humano. Não existe uma relação sem essa esfera. Dentro da psicanálise, essa esfera ela é consistente dentro de uma relação. Não dá para falar de relacionamento sem falar um pouco da nossa história, da forma que nós vivemos. Desde quando a gente nasce, o que a gente vem aprendendo. O primeiro ponto dessa esfera de relacionamento é o ponto do aprendido. Por quê? Conforme a gente aprende, a gente admira. Então, a pessoa que ensinou a gente a falar, a respirar, a comer, ou seja, a nossa base de relações está em receber ou ensinar. Então, aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai admirando quem está nos ensinando. Mas isso não tem uma saída, porque é uma posição primária nossa. A gente sempre vai buscar aprender, aprender, aprender e aprender. Quando a gente está nesse ciclo de aprendizagem, a imagem que nós temos é só de inspiração. Essa inspiração que é a armadilha para a gente entrar dentro de um relacionamento. Quanto mais aquela relação, a pessoa, ela está ensinando a gente está admirando mais a gente se apaixona, mais aquela pessoa está ensinando. O que nós precisamos aprender verdadeiramente? Será que é a relação, a gente se autoconhecer, a gente aprender exatamente esses detalhes? Quando a gente se inspira no outro, a gente vê o que a gente queria ser, não o que nós somos. E aí a gente deixa de ser a gente. E isso é muito forte. A gente vai buscando essa inspiração, sempre saciar o nosso inconsciente daquilo que nós estamos aprendendo, daquilo que nós estamos admirando, e nós acabamos não olhando para dentro da gente, desse abismo que existe dentro da gente. E aí é onde existe a fragilidade do relacionamento, porque a gente não se autoconhece. E a gente só quer ser aquilo que o outro quer que a gente seja. Então Freud diz
claramente em alguns estudos de alguns pacientes que ele atendeu, que ele foi tendo essa percepção dessa coisa do outro, de querer ser do outro, aquilo acaba causando uma dor, né? E essa dor, muitas vezes, pode causar um prazer. E até que ponto esse prazer vai ser uma dor prazerosa para nós? Se a gente não é a gente, lá na frente a gente vai ter uma percepção de que tudo aquilo não passou de uma fantasia, não algo real, não algo consciente. Então esse jogo da sedução, de especular, de tocar os olhares e um perceber o que o outro está causando de sensações no outro, de prazer, acaba dando os gatilhos dessa bolha, dessa esfera de relacionamento. Isso é o problema que a gente trabalha em terapia, né, em análise, onde você consegue avaliar isso em você mesmo. O sujeito, o suposto e o saber. O pastor, o sacerdote, o político, sempre as relações de poder, elas têm uma inspiração. Por quê? Está ligada nessa relação do saber, se conhecer, da gente aprender e da gente ser. Até que ponto o saber, essas informações, essa inspiração, não ser um relacionamento, e sim um conhecimento, apenas um conhecimento. A gente entra dentro de uma pragmática de relacionamento abusivo próprio. Ela começa a desabafar que você é chata, que você é insuportável, você é ciumenta, você é um mala, não dá para conviver com você. Ou seja, ele está atacando, porque isso causa prazer para ele. E para você, que foi levada numa relação onde, sem você perceber, você estava sentindo prazer daquilo. Então até ali estava tudo bem. O grande problema é quando aquilo se transforma num abuso, numa falta de respeito, quando aquilo já não causa mais prazer, e sim causa uma violência, causa um abuso, que aí começa todo o conflito. Por que a gente fica preso nessa relação? Por que a gente mantém uma relação assim? Por que a gente não consegue sair dessa relação mesmo sendo abusiva? Porque volta nesse ponto da outra pessoa, ela ter essa dominação por você, você gostar de ser dominado. Então para você está sendo um pouco confortável aquela dor, mas ao mesmo tempo não. E aí você começa a ter alguns conflitos de, será que eu sou realmente burra, chata, insuportável? Você começa a se questionar nesse será. E esse será vai te levar num ponto que é onde você vai achar que aquilo é normal, que aquilo é confortável. Você buscou aquilo, você é culpada daquilo, porque você sempre permitiu aquilo. Se você sempre permitiu aquilo, por que agora você vai começar a implicar com isso? Mas você tem que medir o grau de evolução que isso está causando na sua vida. Qual é o grau dessa violência? O abusador, ele sempre vai te levar à culpa. Então, se ele te leva à culpa e você já se sente culpada, qual é a probabilidade de você rebater, de você sair como vítima? Porque você sempre vai estar nesse conflito. Então, quando você está se questionando, será que eu sou chata? Ah, não, mas ele me inspira, ele me ensinou o que é ser chata. Então, eu sou chata mesmo. Vocês entendem o ponto de como a gente entra num ciclo vicioso que a gente não percebe a situação que a gente está, de que a gente dá razão por aquilo que a outra pessoa está fazendo, sem ao menos perceber. Só porque a outra pessoa, como a gente buscava a pessoa que ensina, e a pessoa ensinou tudo para nós, então ele está me ensinando ainda. E eu estou aprendendo ainda. Eu estou aprendendo que eu não posso ser tão chata, eu não posso ser tão vulgar, eu não posso ser tão ciumenta, eu não posso ser tão implicante, eu não posso ser tão louca, tão esquizofrênica. Não, o problema não é seu. O problema está na relação, nesse ciclo. Um tempo atrás, saiu uma reportagem de uma mulher que o homem tinha dado 5 tiros nela. Foi preso, foi indiciado. E no julgamento, ela como vítima, ela chegou lá e falou, eu perdoo ele. Eu sei que eu fiz errado. Como que uma pessoa que tomou 5 tiros do marido tem uma percepção de que ela fez algo de errado? E ainda no tribunal ela foi lá, tentou dar um beijo nele, tentou se despedir dele, porque o júri
percebeu de que aquele relacionamento era abusivo, de que ele era violento, de que ele não podia estar solto, e mesmo assim ela dizia que perdoava ele, que tudo bem, que ela era errada, que ela foi culpada de tudo aquilo, que ela não deveria ter denunciado ele. Olha o ponto que chega. Dependência que a gente tem psicológica do outro. De achar que o outro literalmente está ensinando algo para nós. Vamos para outra parte do feminino. A mulher é mais assediada, a mulher é mais afetada, sempre da cultura traz o machismo como algo poderoso, dominador, a farsa do homem, que a mulher estaria a priori no lugar de culpada, culpadora, de histérica, de louca, de ciumenta, prepotente. É essa a visão que a mulher tem. E se a mulher ela cresce com essa visão, assim como o homossexual crescia até um tempo atrás com essa culpa de ser o que era, qual é a probabilidade da gente mudar as nossas origens? Olhar para esse tipo de relação e falar, não, isso não é normal, isso está errado. Se isso sempre veio como raiz nas nossas vidas, de que este é o poder, de que o que eles têm para ensinar para nós é o correto, é o certo, porque eles são os melhores. Quando a gente fala de uma relação abusiva, a gente tem um problema cultural, a gente tem um problema psicológico e a gente tem um problema de permissão, daquilo que a gente permite que o outro faça com a gente. O que você permite que a sua relação te ofereça? Ofereça somente prazer ou um abuso em cima disso? Porque o abuso ele começa dali, da onde a gente vai extrair aquilo que para nós dava uma satisfação e depois não. E aí a gente tem o conflito de como assim isso mudou? Por que mudou? Aonde mudou? Porque você não estava buscando ser o seu ser, você estava buscando ser algo que a outra pessoa gostaria. O feminismo ele veio para rasgar isso de certa forma, de rasgar esse machismo, de rasgar esse conceito de que o homem tem esse poder sobre a mulher ou sobre a sociedade. Não só o homem em relação à mulher, né? Quando a gente pega o homossexual, existe a mesma relação de abuso entre o ativo e o passivo. O ativo é como se fosse o macho da relação, é como se fosse a representação do homem, esse poder, né, sobre a relação, sobre esse abuso que não existe. Aí existe um conflito maior ainda, porque são dois homens. Então a gente tem essa coisa enraizada da cultura machista, porém a gente tem que viver numa relação. Mas eu acho que ainda existe um pouco de empoderamento referente ao homossexual, porque a relação dele foi construída entre eles. Não foi algo ensinado para nós, como a Bíblia ensinava que o homem deveria servir a mulher. Como, graças a Deus, não tem nada sobre homossexualismo na Bíblia, a gente não cresceu com nada enraizado. Né? Então, a gente tenta se descobrir, a gente tenta encontrar esse equilíbrio. Mas que existe esse poder sobre o passivo, o homossexual afeminado, né? Que não, então só porque você é afeminado eu sou mais do que você. Você é muito vulgar, você não sabe se comportar. Não. O ativo é o comedor, né? O passivo é passivona. Tem essa coisa machista. Tem que ter a figura feminina e o masculino. O masculino sobrepõe. Tem do machismo aí na nossa sociedade, que a gente sempre... Não são dois homens. Tem que ter o... Quem é de fora, quem não convive com a gente assim, eles veem dois homens e sempre perguntam quem é o passivo e quem é o ativo. Elas têm essa dúvida. Quem é... Antigamente falar quem é a mulher da relação. Era ridículo isso. Mas é porque a gente já tem essa... Vem lá de trás, nossa. Não, e é muito verdade isso, porque tem muito isso. Todas as relações têm o macho e a fêmea. Quem é o ativão, quem é a passivona. Passivona, já cai no feminino. Enfim, o que é ridículo, porque subtende-se que a figura feminina tá lá embaixo, a figura masculina tá lá em cima. E um tem que sobrepor o outro. A gente às vezes leva em tom de brincadeira, a gente ressignificou como uma brincadeira, mas quando vem de fora a gente sente esse sentido pejorativo, né?
das lésbicas, de... A caminhoneira é lésbica. É. A menina é lésbica. A machuda é caminhoneira. É caminhoneira. É. Por que caminhoneira? Porque simboliza o homem, o machão. Caminhoneiro, não é uma coisa pejorativa pro homem. Exato. É horrível isso. O que é importante é sempre as pessoas avaliarem até que ponto isso está me dando prazer, até que ponto isso está me causando sofrimento. A partir do momento que não causa mais prazer, que você não está mais gostando daquela situação, é o momento de parar ou refletir. Como que a gente muda essa situação? O primeiro ponto é mudar o nosso pensamento. Como o outro sempre ele tem a razão, como sempre o outro a gente viu que ele entende, ele é mais inteligente ou a gente admira, enfim, a gente se questionar. Quando o outro dizer eu não quero que faça assim, a gente se questionar, e se eu fizesse? Isso ia me dar prazer? Eu ia querer fazer isso? Porque aí você vai estar olhando para o seu eu, não para o eu do outro. Por mais que exista uma esfera de relação onde duas pessoas estão se relacionando, não existe uma dominação sobre elas. O primeiro ponto que a gente tem que quebrar, como humanos mesmo, é que a gente não precisa abusar de ninguém. Que o limite do outro é o limite do outro. Que o outro gosta de coisas diferentes da minha. Que ele tem opiniões diferentes da minha. Que ele não vai saber lavar uma louça como eu. Que ele não vai saber lavar uma roupa como eu. Ele não vai dançar numa balada como ele dançaria. Eu vou dançar como eu danço. Eu vou fazer aquilo que eu gosto. E a outra pessoa, ela tem que tirar esse abuso de que você não vai fazer aquilo que eu quero. Dominar. Essa dominação que está errado. A outra pessoa, ela tem que ter a liberdade de felicidade dela. Eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade. E o outro, ele tem que aceitar, ele tem que me admirar da mesma forma que eu admiro ele tendo as atitudes que ele tem. A partir do momento que isso não está legal, está errado. Por isso que é importante uma análise, uma terapia, para conhecer esse eu, esse ser eu, o que eu gosto, o que me dá prazer realmente. Porque se confunde o abuso com o prazer. É porque vai se intensificando e a pessoa que está vivendo aquilo, ela não percebe. Ela só percebe quando acaba e aí ela olha para trás e fala: meu Deus, que merda eu fiz da minha vida. Quanto tempo eu perdi. Exato. Nós somos mais interessantes do que isso. A gente precisa confiar mais na gente, naquilo que a gente sente, nos nossos pensamentos, olhar para dentro da gente. A gente precisa achar alguém que não faça a gente se sentir um lixo, uma merda, que a gente não perca a nossa essência, que a gente não se sinta fraco, porque nós somos fortes. E se a gente se tornou fraco, já é um indício de que aquela pessoa está te abusando, ela está te deixando mais fraca, porque ela quer te ver vulnerável. A violência é literalmente isso, a gente se sente culpado, a gente apanha e pede desculpa, como se nós fôssemos culpados dessa situação. E na verdade, é o que a outra pessoa quer, né? Então esse processo da gente se questionar, da gente se autoconhecer, da gente se permitir questionar se realmente a gente está fazendo errado, é muito importante. Porque o ponto principal é, gerou violência física, gerou violência psicológica, está errado. Você precisa parar e pensar se você precisa disso realmente para sobreviver, e não precisa. O maior desafio de todo ser humano é a gente achar essa raiz do nosso ser, de quem nós somos, do que nós gostamos, do que nós valorizamos. Porque a partir do momento que a gente encontra essas respostas, a gente permite aquilo que vai acontecer na nossa vida ou não. Se você passa num processo difícil hoje de um relacionamento abusivo, o que eu deixo para você é: vai procurar ajuda, vai procurar uma terapia, vai se autoconhecer, se questione e tenha certeza que essa não é a pessoa que vai te fazer feliz pro resto da vida, porque ela já não está fazendo. Você precisa sair disso, você precisa se libertar disso.
A gente tem um objetivo nessa vida, que é buscar a felicidade. Se você não está feliz, está errado. E existem milhões de possibilidades para você encontrar a sua felicidade para recomeçar a sua vida. Se estivesse acontecendo com um amigo meu, tudo isso, exatamente, detalhe por detalhe, qual seria o conselho que você daria para ele? Como que você orientaria ele para sair dessa relação? Não tenta se auto-sabotar de que, não, eu sou culpada, eu preciso passar por isso, eu estou vivendo isso porque é uma opção minha. Não, a gente não precisa disso. Então se pergunte, se questione, converse com seus amigos, se exponha, ouça pontos de vistas referente a como você poderia sair disso, porque não é o fim do mundo, não é, e o recomeço nunca é tarde. No meu caso, eu fui perceber depois, porque assim, acho que foi imaturidade, falta de informação, falta de conhecimento, falta de autoconhecimento, saber o que eu realmente quero, achar o que eu queria era errado, o que ele queria era o certo. Eu nunca mais eu vou entrar num relacionamento, quer dizer, nunca digo nunca, tenho medo disso. E se você precisa de ajuda, quiser me escrever, quiser conversar comigo sobre, estou à disposição, estamos aí para ajudar. Ai, cansei de pedir like, curtir, ai, não dá.